Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá, amiguinhos da Escola Bíblica, tudo bem com vocês? Vocês se lembram de quem a gente conversou na aula passada? Sobre quem era? Dos 12 discípulos. Era sobre os 12 discípulos, mas quem era que nós conversamos na aula passada? Do Tomé, Isso mesmo, Helena, sobre o Tomé. E o que a gente aprendeu com o Tomé? que ele duvidava de Jesus. Isso mesmo, Tomé duvidou de Jesus, mas Jesus apareceu para ele e mostrou as suas mãos que estavam com a marca da cruz. Então o Tomé acreditou em Jesus. Jesus mostrou a Tomé e os outros discípulos, e assim aprendemos com ele, que ele nunca nos abandona, ele sempre está com nós, mesmo que a nossa fé seja tão pequenininha. Hoje nós vamos aprender sobre mais um discípulo de Jesus. Mas antes de irmos para a historinha de hoje, vocês estão com a sua Super Bíblia! nas mãos? Então vamos lá, correndo pegar a nossa Super Bíblia. E antes da historinha, vamos lembrar sobre o que está acontecendo? Jesus começou a falar sobre as suas histórias e começando a ensinar as pessoas a seguir ele. Então, ele encontrou com o seu primo, João Batista, que já estava ensinando as pessoas sobre Jesus, que Jesus ia vir, que Jesus era o Messias. Assim, ele convidava as pessoas para serem batizadas e queriam receber o perdão de Deus. Então, Jesus apareceu. João Batista chamou Jesus o Cordeiro de Deus. Chamar Jesus de Cordeiro de Deus quer dizer que Jesus foi enviado para nos salvar e perdoar os nossos pecados, assim como aconteceu que ele foi morto na cruz e ressuscitou. Alguns discípulos de João Batista ficaram tão contentes e descobriram que Jesus tinha chegado e foram correndo onde ele estava hospedado para saber e ouvir mais sobre as suas histórias. O André, irmão de João, foi correndo encontrar seu irmão para contar que tinham achado Jesus, o Messias, e que eles estavam seguindo Jesus. Quando Jesus viu Pedro, Pedro nem falou nada. E Jesus disse: "Você é Simão, mas vou te chamar de Pedro." Pedro ficou tão contente e viu que era mesmo Jesus, o Messias, que eles haviam escutado as histórias, pois naquela época eles só sabiam sobre o Antigo Testamento e lá havia muitas promessas de que o Messias iria vir. Aqui começa a nossa história de hoje, então vamos pegar a nossa Super Bíblia! e vamos lá no livro de João. João, capítulo 1, versículo 43 ao 50. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região de Galileia. Antes de ir, procurou Filipe e disse: "Venha comigo." Filipe era de Betsaída, onde moravam André e Pedro. Filipe procurou Natanael e disse: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, na cidade de Nazaré." Natanael perguntou: "E de Nazaré pode vir alguma coisa boa?" "Venha e veja", respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse: "Vejam, aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero." Então, Natanael perguntou a Jesus: "De onde o Senhor me conhece?" "Antes de Filipe o chamar, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira", respondeu Jesus. "Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel", exclamou Natanael. Jesus respondeu: "Você crê em mim só porque eu disse que o tinha visto debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo que vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Nessa história, nós vemos muitas coisas legais sobre Jesus e os seus discípulos. Mas Natanael ficou decepcionado. Achou que Jesus não poderia ser o Messias, porque Jesus veio de Nazaré, uma cidade tão pequena. Imagina o que ia ter de legal lá em Nazaré. Lá não tinha nada de interessante. Então, Filipe disse para o Natanael: "Então vamos lá conhecer Jesus." Quando eles chegaram perto de Jesus, Jesus disse para eles: "Eu conheço você, Natanael. Eu vi você embaixo de uma figueira." Então, Natanael ficou de cara e se surpreendeu, pois Jesus já conhecia ele. Então ele disse: "Você é o Messias, você me conhece mesmo." Essa história nos ensina que Jesus conhecia os discípulos antes deles conhecer Jesus.
assim como nós. Jesus nos conhece antes mesmo de nós conhecer Ele. Ele sabe o que passa nos nossos corações. Por isso, nós não precisamos ter medo e não precisamos esconder nada de Jesus. Assim como Natanael que duvidou, às vezes nós também podemos duvidar de Jesus, dos milagres que Ele fez, do que aconteceu e as histórias que ouvimos de Jesus. Um dia, Jesus estava fazendo muitos milagres. Então, chegou um homem com o seu filho que estava muito doente e pediu para Jesus se ele podia curá-lo. Jesus disse: "Você tem fé?" Se ele tiver fé, Jesus iria curá-lo. Então, ele respondeu a Jesus: "Eu tenho fé, mas eu preciso que você me ajude com a minha falta de fé." Isso quer dizer que, assim como nós, aquele homem acreditava em Jesus, mas ele ainda tinha um pouquinho de falta de fé. Isso acontece com a gente também. E para isso, a gente pode orar a Deus, pedindo que Ele nos ajude na nossa fé, para que Ele encha nosso coração de fé e agradecer que mesmo quando a gente tem dúvidas, Ele está do nosso lado e nunca nos abandona. Vamos orar? Então, juntem as mãozinhas, fechem os olhinhos e abaixem a cabeça. Obrigada, Jesus, pela comida, pela água, por tudo que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida e pelas casas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, por mais essa historinha. Abençoa as crianças que estão em casa, Senhor. Obrigado por nos ajudar e nos ensinar a ter fé e acreditar no Senhor, acreditar nas histórias, nos milagres que Jesus fez. Obrigado por todas as bênçãos que está nos dando. Obrigado pela chuva, por ter nos cuidado também, Senhor, durante esse tempo que passou, esta semana que não foi fácil. Muitas pessoas perderam ou tiveram algum problema nas suas casas. Obrigado por estar cuidando de nós. Assim como você nunca abandonou os seus discípulos, também nunca nos abandona. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, crianças, até o próximo sábado. Tchau, criança.